Você sabia que, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 8 pessoas vive com algum tipo de doença ou transtorno mental? E a ansiedade e a depressão são os distúrbios mais comuns, representando até 60% dos casos. Bispo, eu comecei a ter depressão desde os 7 anos de idade. E, na época, não se falava em depressão. A gente não tinha ajuda, a gente não tinha apoio de ninguém. Eu era uma criança e eu não sabia entender o que estava acontecendo. E o meu pai, ele sempre me achava eu assim, a fortona, aquela que estava sempre junto com ele. Então, eu não tinha vergonha de falar que eu tinha medo do escuro, que eu tinha pesadelos, que eu tinha medo de morrer, que eu tinha ansiedade, que eu tinha depressão. Eu chorava escondido. E assim foi a minha infância. Aí eu fui crescendo e as situações, eu pensava, eu vou sair de casa, isso vai mudar. Eu vou casar, isso vai mudar. E não mudava, isso foi piorando, cada vez foi ficando pior. Eu fui morar sozinha, eu dormia com a luz ligada, porque eu tinha medo do escuro. E a depressão era muito forte, era muito profunda, era muita dor, muita tristeza dentro de mim. Eu chorava sem saber por que estava chorando. Quando foi que você conseguiu sair desse buraco? Eu entrei, era 7h pouco da manhã, na igreja. Eu saí, era quase meio-dia de lá de dentro da igreja. Fiquei sentada no banco e eu não falava. O pastor sentou e ele disse, ninguém chora, porque eu cheguei a molhar a minha roupa. A minha roupa estava molhada, de tanto que eu chorava, porque eu sabia o que eu ia fazer. E aí ele disse, eu estou aqui para isso. Enquanto você não falar, você não vai sair daqui. Mas se você disser uma palavra, a tua vida vai mudar. Aí eu comecei a ficar curiosa. O que ele vai fazer? Porque para mim ninguém podia fazer nada. Não tinha saída para mim. Para mim não tinha. Eu não tinha nada. Ninguém podia fazer nada por mim. Aquele foi o teu primeiro dia? Aquele foi. Aí, bispo, quando eu fui falar, ele disse, não precisa falar não. Você acredita em Jesus? Todo mundo disse que eu nem sabia quem era Jesus, eu não conhecia nada. Aí eu falei que sim. Aí ele não tocou em mim, bispo. Ele fez um clamor tão forte que quando ele colocou a mão, eu senti sair do meu corpo, como se tivesse um fardo. Parecia que tinha arrebentado a parede da igreja. 31 anos com depressão, quanto tempo levou para ficar curada? Foi naquele dia. Naquele dia? Foi naquele dia, bispo. E daquele dia em diante? Acabou. E buscam ajuda para questões como inveja. Bispo, a minha esposa mudou de serviço, né? E tem alguns subordinados que trabalham com ela. Como lugar é muito concorrido, sempre tem muita intriga, né? E essa semana se levantou um problema, uma intriga no trabalho. Foi Deus que revelou, inclusive. E a minha esposa mandou uma mensagem para mim, assim, ó, ora por mim. No final do dia ela me contou o que aconteceu. Uma das subordinadas dela inventou uma história lá no serviço, um monte de intriga, ela sentou com todas as superiores, chamou para conversar. E assim, ó, ela disse que não sabe nem como, ela falou coisas que nem sabia como ia falar. E essa subordinada dela se confundiu tanto que ela confessou tudo que ela tinha feito sem nem saber que tinha confessado. A ponto de que, inclusive, ela revelou coisas que até as outras superiores ficaram até espantadas. E o melhor não foi isso, bispo, é que a minha esposa, nessa conversa, conseguiu evangelizar eles ainda, porque ela falou de um problema que ela teve de saúde e glorificou o nome de Deus, tanto que uma das colegas dela depois disse assim, olha, ora por mim, porque esse teu Deus é muito forte. Porque como ela é nova e as outras pessoas são mais antigas, eles achavam que a minha esposa ia sofrer algum tipo de sanção, né? Muito pelo contrário, Deus livrou ela e ainda permitiu que ela glorificasse o nome dele através do testemunho dela. Só quem frequenta as reuniões da sessão do descarrego pode explicar a transformação que tem vivido. Eu iniciei aqui na igreja no ano passado, né? E eu já vinha com muita depressão, ansiedade, crise de pânico na minha infância, né? Eu convivi com muita briga do meu pai e da minha mãe, né, dentro de casa. Então, eu sempre tinha que separar, então isso ocasionou isso dentro de mim. Então, mas eu sempre guardei isso para mim e sempre consegui resolver. Eu achava que eu podia conseguir resolver as coisas sozinhas, né? Eu comecei a ter palpitações no coração, dores no corpo, e aí começou a vir as dúvidas, né, que eu tinha alguma doença. Então, eu comecei a frequentar médicos diariamente, assim. A minha mãe saía do hospital onde ela trabalha para me levar para o hospital, para eu poder ver o que estava acontecendo, porque eu achava que eu ia morrer a qualquer momento, bispo. E aí eu cheguei aqui na porta da igreja, eu cheguei, quase desmaiei mesmo, assim, sabe? Por pressão baixa.
Mas eu sabia que a partir daquele dia a minha vida ia mudar. Eu sabia que algo diferente ia acontecer. E a partir daquela reunião eu já não comecei a não sentir mais o que eu sentia. O que eu não dormia, que eu comecei a fazer as correntes sextas-feiras, eu comecei a dormir. Eu criei na palavra do Senhor Jesus mesmo, sabe? Aquela obreira, ela falou para mim: você vai dormir hoje. Para mim era algo muito estranho falar que eu ia dormir, porque eu realmente não conseguia. E quando ela falou que eu ia dormir, eu cheguei em casa, eu dormi, eu acordei no outro dia assim, meu Deus, que maravilha. Como é que está a sua vida agora? Hoje em dia eu tenho paz, bispo. Eu estou buscando o Espírito Santo, mas hoje em dia eu tenho paz, eu consigo dormir durante a noite, eu não tenho mais ansiedade, não tenho mais crise de pânico, não tenho mais nada disso, bispo. Depoimentos de pessoas que venceram a depressão, a ansiedade, a inveja. Depoimentos de quem conheceu a verdadeira libertação. São vidas transformadas e a próxima pode ser a sua. Faça como elas. Participe da grande sessão do descarrego. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. Estamos aqui para mostrar para você que existe sim, pela fé, uma saída, uma solução para o problema, para o caso que você está enfrentando. Durante essa programação, o nosso SOS Espiritual estará inteiramente à sua disposição. 3216-6162 e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você que não tem conseguido dormir à noite, os problemas têm tomado a sua mente, você não tem conseguido pensar direito e bateu o desespero. Precisa desabafar, precisa conversar com alguém, precisa de ajuda, de uma orientação. Você chegou àquele ponto de dizer assim, olha, eu não aguento mais essa situação, pelo amor de Deus, me ajudem. Então, entre em contato agora através dos números que estão aparecendo no seu televisor. Hoje, nós estamos vivendo o dia do combate à maldição do atraso. Ora, do que se trata? Vamos ler o texto sagrado que nós separamos para você. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Preste atenção nessas palavras. Isso aqui é Deus falando para você. Ele faz chegar a justiça dele na sua vida e não estará ao longe, não está distante de você. E a minha salvação não tardará. Deus não tarda. O livramento de Deus não se atrasa. Mas de repente você está dizendo assim, olha, a minha vida está toda embaralhada, bispo. Eu não consigo resolver meus problemas financeiros, eu não consigo resolver meus problemas de saúde, eu não estou dormindo bem, as coisas para mim estão assim, ó, travadas. Eu preciso que Deus me ouça, eu preciso que Deus me atenda, eu preciso dessa salvação e ela tem que chegar para mim hoje. Então, essa palavra é para você. Você que diz assim, olha, nós estamos em setembro, há coisas na minha vida que eram para ter acontecido há meses atrás e não aconteceram até agora. Eu tenho dinheiro para receber, está tudo parado. Eu tenho que resolver problemas no meu trabalho e as coisas não andam. Eu tenho problemas para resolver na justiça e eu tenho um processo que está atrasado, parado, travado. Tudo que tem tirado a sua paz. Se você fizer o que está escrito, ou seja, se você clamar a Deus, se você o buscar, a salvação dele vai te alcançar e não tardará. Deus não se atrasa. Ele age na hora certa. Você quer ajuda? Você quer que esse mal que vem tardando as coisas na sua vida seja expulso, seja arrancado e você então veja as coisas fluírem, os caminhos se abrirem para você? Então você não vai perder o dia do combate, a maldição do atraso. Isso é uma maldição e você vai vencer a maldição do atraso pela fé. Durante todo o dia de hoje, sexta-feira, em todos os templos da Universal, nós estaremos realizando esse combate ao espírito do atraso, a maldição do atraso. Isso vai ser repreendido na sua vida. Se você está aqui em Florianópolis, você vai participar na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Os horários aparecem no seu televisor. E às 19h em especial, o corredor de fogo e poder. Quando você passar por esse corredor, que você vê agora nas imagens, é um corredor formado por homens e mulheres
de Deus, pessoas que têm o Espírito de Deus, por isso fogo e poder, porque Deus é fogo consumidor e todo-poderoso, todo-poderoso para arrancar todos os males da sua vida e fazer a coisa andar para você. Se está assim, está assim amarrado, travado, vai fazer assim, vai se abrir. Deus vai te dar uma direção, Ele vai iluminar você, Ele vai mostrar para você o caminho e a sua dor, o seu sofrimento vai acabar. Pode ter certeza disso. Eu não estou aqui fazendo promessas vazias. Como prova, acompanhe agora os testemunhos de fé. Boa noite, seu nome? Boa noite, Júlia. E a Vitória? Então, Bispo, a questão é a libertação, né? Eu nasci na igreja, meus pais sempre vieram e eu vinha junto com eles. Então, eu achava que eu não tinha problema, estava tudo certo, eu já era da igreja, a minha parte estava fazendo. Mas eu vivia totalmente errado. Com 6 anos de idade, eu já me automutilava. 6 anos? 6 anos. Eu me mutilava escondido dos meus pais, porque a aparência, tudo, e ainda assim eu achava que não era um problema, era uma coisa normal. Então, logo de início, novinha, fui diagnosticada com a depressão, comecei a tratamento com psicólogo, tive ansiedade, eu tinha desespero, assim, de quando eu tinha que começar algo novo, porque eu tinha medo da rejeição, que meu pai, ele queria um filho homem, então desde a barriga já tinha aquela coisa de que eu não ia ser aceita, e era comentários em casa, tudo. Então, a ansiedade, a depressão, tive crise de pânicos, isso foi dos 6 até os 15 anos, quando eu já tinha desistido mesmo. Já estava pensando em suicídio, já tentava de vez em quando provocar acidentes para que eu viesse morrer, porque eu tinha definido que até 15 anos eu ainda tinha um plano de vida, depois disso eu não tinha mais. Então, a data era certa, eu fiz 15 anos, vou morrer. E eu tentei diversas vezes, eu tentei me matar atravessando a rua na frente do carro e alguém sempre me segurava. Morava em apartamento, então sempre tentava me jogar na janela, mas sempre tinha alguém olhando, vendo, chamando. Eu até fazia, ai, nossa, ainda bem que você me ajudou, mas eu queria ter caído, eu queria ter morrido naquela época. E isso foi se protelando, até que eu tentei uma vez o suicídio na madrugada. Eu tinha caco de vidro, faca, sempre por perto. E eu tentei, minha mão estava toda cortada, mas o pulso não cortava, de jeito nenhum. E foi onde eu clamei, eu falei, olha, eu escuto tanto na igreja que Deus transforma, que Deus salva, que Deus muda a vida das pessoas e eu não vejo na minha vida. E eu falei, não, mas eu também estou sendo hipócrita, porque eu nunca coloquei em prática. Para mim era não matar, não roubar, não me prostituir, não mentir, estava tudo certo. O resto não precisava, era só essa parte. Os pecados capitais, né, que a gente fala. Então, eu falei, tá, eu vou dar uma chance. Eu já venho na igreja, só tenho que colocar em prática. Comecei a vir, eu não vinha sexta-feira, eu só vinha quarta e domingo. E aí foi onde começou a libertação, realmente. Aí primeiro eu tive que reconhecer que eu precisava de ajuda, que a depressão, a automutilação, a ansiedade, a síndrome do pânico não era normal, era realmente o mal que eu precisava combater. E foi onde a minha vida começou a mudar. Foi 3 meses, bispo. Eu me libertei, batizei nas águas e recebi o Espírito Santo. Foi uma entrega completa. E aí tudo mudou. Não tinha mais vazio, não tinha mais ansiedade, não tinha mais insegurança, desespero, rejeição. Ficou tudo diferente de verdade. Eu comecei a ter planos para minha vida, o que não tinha, né? Até acho incrível quando chega ali perto do aniversário que eu falo, nossa, mais um ano que comprova que Deus mudou a minha vida. Não, já passei dos 15 anos. Então, hoje é tudo novo, tudo diferente. A alegria, a paz é completamente transformado. Valeu a pena aquela oração sincera que você fez naquele dia? Valeu a pena isso. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém. Deus te abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. A importância da sessão do descarrego é algo que a gente necessita, né? Porque a nossa guerra é na mente. Então a maior luta é no espírito. Então aqui a gente recorre ao único que pode nos dar essa libertação, né? Quando eu cheguei pensando em se matar. Só que eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Então eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu estava correndo da polícia quando eu vivia no crime e Deus usava pessoas para falar comigo. Então eu ouvia, só que o orgulho falava mais alto. Então Deus permitiu eu ver a morte de frente. E naquele dia eu fiz uma oração. Eu nem falei muito, eu só falei, meu Deus, tem misericórdia. Então Deus, Ele me trouxe, hoje eu vejo que Ele me trouxe até aqui
e me deu mais uma chance. Eu cheguei depressivo, eu cheguei ansioso, né? Eu cheguei destruído, com a família destruída, pensando em morrer. Eu já fui viciado em maconha, eu já fui viciado, o que eu era mais viciado era maconha, mas já usei bebida, já fui viciado em álcool, né? Já usei bala, já usei LSD, lança, já vendi pó, crack, mas nunca usei, graças a Deus nunca usei. Então era um vício que eu precisava usar maconha para dormir, eu precisava usar maconha para comer, porque eu não sentia fome. Então era como se fosse um remédio, né? Uma necessidade estava sempre do meu lado ali. Então eu fui curado da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo de ir para o inferno. Eu fui curado dos anseios do passado, né? Eu nunca imaginei naquele tempo que existiria um Deus tão grande como hoje foi me revelado. A oração do descarrego é algo necessário e urgente. Não é uma coisa para a gente temer, porque é para o nosso bem. Então, quando eu entendi que tem que acontecer a minha libertação, eu não estava nem aí. Se eu sentia medo, eu usava a razão. Eu deixava na mão de Deus. Então, Deus ele me libertou. E o principal foi quando ele me selou com o Espírito Santo. Ele me limpou espiritualmente. Foi um processo. Eu tive que passar esse processo. Todo mundo que quer a salvação tem que passar, tem que aceitar, tem que concordar. Então, quando eu menos esperei, Deus me batizou com o principal, né, que é o Espírito Santo, que me mantém até hoje aqui. Seu nome? Fernanda. E a Vitória? A Vitória é que em outubro do ano passado eu cheguei na Universal, né? E eu já sirvo a Deus há 28 anos, mas a minha vida era fracassada, uma vida desgostosa, sem sabor, e eu não entendia por quê. Então, eu recebi um convite, um membro da igreja, e eu resolvi vir, vencer o preconceito da igreja, né? Que a maioria das pessoas tem, eu também tinha, e eu resolvi vir. E Deus falou comigo desde o primeiro dia que eu vi a igreja. Então, conforme eu fui congregando, eu vi a minha vida mudar completamente, e o Deus da Bíblia realmente existe, né? Minha vida financeira mudou completamente, que era onde eu era mais atacada, e assim, não ia para frente, dívida, um monte de coisa. Eu não era honrada no meu trabalho, e isso me incomodava bastante. E hoje em dia não. Hoje em dia eu sou honrada no meu trabalho, eu recebo o mesmo salário prospera muito, é outra vida. Tem valido a pena? Graças a Deus. Vai parar ou vai continuar? Continuar. Amém. Deus te abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. Você já sentiu como se algo bloqueasse o seu caminho? Não importa quanto tempo passe, os ponteiros da sua vida não avançam. Enquanto a vida dos outros anda, a sua parece travada. E não é falta de esforço. Você até perdeu as contas de quantas vezes tentou. Mas existe um bloqueio invisível. Um atraso que impede você de chegar onde já deveria estar. E você sabe que isso não é normal. Mas como combater o mal que ninguém consegue ver? Nesta sexta-feira, 19 de setembro, a sexta-feira do combate à maldição do atraso. Na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal. Escreva em um papel que está atrasado na sua vida e traga para a oração. E em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. Aí está a prova de que Deus não falha e não se atrasa e ouve a tantos quantos manifestam a fé na sua palavra. E você hoje tem aí a oportunidade em todos os templos da Universal. Aqui em Florianópolis, Mauro Ramos, 1310 no centro, durante o dia todo atendimento pastoral antes e depois de todas as reuniões. Para você que nos assiste de qualquer localidade no estado de Santa Catarina, acesse agora universal.org/localizar
e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que está em São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, São Paulo, especialmente às 20 horas com o Bispo Adilson Silva. Não perca essa oportunidade. O que está travado na sua vida, o que está atrasado na sua vida, o que está amarrado na sua vida, vai desamarrar, pode ter certeza disso. E nós estamos em contagem regressiva para o evento Vida a Cores. Esse evento que tem por objetivo principal ajudar aqueles cuja vida perdeu a cor, que foi o caso da Gisele. Acompanhe. Meu nome é Gisele Martins, eu tenho 31 anos e sofri com depressão por 4 anos. Quando criança, eu observava minha mãe com problemas em relação ao peso e, desde muito nova, tomando remédios tarja preta para emagrecimento. E assim eu cresci com uma preocupação, uma pressão interna em relação à minha autoimagem e com padrões de beleza. E isso se intensificou na adolescência. Aos 14 anos, eu comecei a ter transtornos alimentares, que começou com a vontade de vomitar logo após fazer cada refeição. E como eu não conseguia, minha segunda opção era reduzir a alimentação. E foi o que eu fiz. Eu reduzi a minha alimentação a uma refeição ao dia e contando calorias. E isso foi se intensificando, aumentando um vazio muito grande dentro de mim, uma tristeza muito grande que não tinha justificativa. E foi quando eu comecei a automutilação, com o objetivo de diminuir a dor que eu sentia dentro de mim. Então eu lembro que eu ia para o banho, e no banho, com um estilete, eu cortava a palma das minhas mãos. Porque a primeira vez que eu fiz isso, eu senti um alívio. Era como se aquele grito preso, por alguns segundos, eu conseguisse colocar para fora através da dor física. E cicatrizava rápido, ninguém percebia, então eu continuei fazendo. Mas isso já não era mais o suficiente. E foi quando eu comecei a pensar no suicídio. Muitas vezes, quando eu ia atravessar a rodovia para pegar o ônibus para ir para a escola, acompanhada do meu pai, eu lembro de vir o pensamento: se lança na frente do carro, se lança na frente do carro. Mas, ao mesmo tempo, outra voz dizia: e se não for efetivo? E se você ficar vegetando numa cama dando trabalho para os seus pais? Então, eu não tinha coragem. Mas uma noite o desespero foi tão grande que naquela época não se tinha a informação que tem hoje. Então, eu busquei um remédio qualquer na gaveta de remédios da minha mãe, tomei uma cartela inteira e fui deitar, com a esperança de que aquela fosse minha última noite. Porque eu tinha um jargão, e eu repetia ele várias vezes, de que para tudo se tinha um jeito, menos para a morte, porque a morte era o jeito. E eu acreditava realmente nisso, que a morte era o jeito, era a solução para muitos problemas, inclusive para o meu. Eu não tinha prazer de viver. Chegou uma fase da minha vida em que eu queria morrer porque eu acreditava que isso me traria paz, que isso me trazia alegria. E naquela noite eu torci para que eu não acordasse mais. Mas nada aconteceu. Eu dormi profundamente e no outro dia eu estava acordada. Então eu comecei a preencher aquele vazio com namoros, festas, muito dependente emocionalmente. Então eu namorava, apaixonava, achava que já ia casar e sempre uma frustração, sempre uma desilusão amorosa. E aos 19 anos, namorando o meu atual marido, esses pensamentos do suicídio, de automutilação, foram se intensificando novamente. E ele começou a perceber. Na época, ele já frequentava a igreja. E ele começou a perceber meu distanciamento e perguntou o que estava acontecendo. E foi quando eu me abri, porque até então eu não falava para ninguém. Existia um medo das pessoas julgarem, perguntarem o porquê e eu não sabia explicar. Então eu não queria ouvir que aquilo era manha, que aquilo era mimimi, que não tinha sentido, que eu estava fazendo birra. Então tudo que a gente não quer é ser julgado e ouvir aquilo que vai te colocar mais para baixo. E por isso eu não falava para ninguém. Mas quando ele me perguntou, por eu já ter ido na igreja algumas vezes a convite dele, e já ter ouvido algumas pessoas falando sobre o mesmo problema, eu me abri pela primeira vez. E ele me disse que ele não poderia me ajudar, mas sabia de uma reunião que com certeza faria diferença para mim. E foi quando eu aceitei o convite. Eu lembro que ao caminho daquela reunião, eu senti um desconforto muito grande, uma dor de cabeça, mal-estar, e não queria ir, mas ele não deixou eu desistir. E depois da primeira reunião, tudo mudou. Porque já na primeira reunião, eu fui tomada por uma paz assim que eu nunca tinha sentido.
E foi quando eu percebi que, na verdade, aqueles pensamentos não eram meus. E aquilo não era normal. Tudo que eu pensava, tudo que eu sentia tinha uma explicação. E era sim uma doença, mas não uma doença física. E por isso não tinha cura para a medicina, porque não existia remédio para uma doença que era da alma. E desde então, desde aquela primeira reunião, houve esse entendimento. E à medida que eu ia nas reuniões, eu fui começando a me alimentar mais da palavra. E começando a entender que o que eu precisava era do Espírito Santo dentro de mim, que era só Ele que podia preencher aquele vazio. Então, eu abdiquei de tudo o que Deus foi me mostrando que estava errado. Eu renunciei a tudo, fui abandonando todos os pecados e assim batizei nas águas. E eu sabia que eu só ia ser preenchida por completo quando eu tivesse o Espírito Santo. Então, eu comecei a buscar Ele. E quando eu fui batizada, eu lembro que na reunião, foi numa reunião de uma quinta-feira de discipulado, Deus me falou: eu estou contigo, você não está mais sozinha, estou dentro de ti. E assim, eu recebi uma força, uma certeza de que todos aqueles pensamentos, todo aquele sentimento, nunca mais iam me fazer desejar tirar a própria vida, nunca mais iam existir dentro de mim, porque agora eu tinha o que me faltava. E foi no encontro desses, do Vida a Cores, que eu descobri que a minha vida estava sem cor. E se teve jeito para mim, também tem jeito para você. E por isso eu te convido a estar presente no dia 21 de setembro, às 9h30, no encontro Vida a Cores. O mesmo que Deus fez na vida da Gisele, Ele quer fazer na sua. Você que sofre com depressão, você que se viu na história da Gisele. Domingo agora, às 9h30 da manhã em especial, estaremos realizando o grande evento Vida a Cores na concentração de fé e milagres. Também às 7 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. Mas se você quer uma mudança de dentro para fora, faça a sua parte. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro e em todos os templos da Universal, neste domingo 21 de setembro, Vida a Cores. Porque Deus, Ele pode trazer de volta a vontade de viver a você. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero entregar em Tuas mãos a vida de todos os telespectadores que estão ligados conosco neste momento e pedir a Tua bênção, a paz, a saúde, a libertação e a salvação. Que o Senhor dê forças a essa pessoa para Te buscar e, buscando, ela venha se libertar e encontrar a vida que o Senhor tem prometido em Tua santa palavra. É o que determinamos pela fé, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Que Deus abençoe a sua família. Nos vemos na Universal. Que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Isso você já sabe. Mas você sabia que a Bíblia, na versão fiel comentada online com anotações do Bispo Macedo, está com novidades? Nesta nova edição do aplicativo, a Bíblia está disponível em inglês e espanhol. Na palma da sua mão, você tem acesso a recursos que vão te ajudar a se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Entre eles, as ferramentas de realce e marcações para não deixar aquele versículo especial passar em branco. E sabe que quando você tem aquela inspiração sobre uma mensagem, agora você pode deixar anotada no próprio aplicativo da Bíblia, para não perder nada. E não podemos deixar de falar da Bíblia dramatizada em português, com interpretações realistas que vão te ajudar a compreender ainda mais as histórias bíblicas. Baixe agora o app da Bíblia Fiel Comentada na sua loja de aplicativos. Afinal, quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Ele fala com você.